E aí, agora, falando mais da Unesp mesmo, eu tinha falado lá da minha experiência que não foi muito boa. Eu fiz ela em 2017, já faz, nossa, 4 anos. E eu lembro que foi na minha cidade, na época não tinha Burger King nem McDonald's, e aí eu fui fazer a Unesp do lado de um shopping, num lugar que tinha Burger King e McDonald's. E aí a primeira dica que eu dou é a alimentação, como algo leve, porque quando eu fui lá, tava naquela promoção de 2 por 15, dois hambúrgueres por R$ 15, eu peguei os dois, eu comi aquilo, e na prova eu passei muito mal. Então, assim, come uma banana, um arroz, um feijão ali com alguma coisa que você gosta, um frango leve. Leva umas bolachinhas na prova. Água, muito importante, manter hidratado. Mas, nossa, não comam 2 Burger King. Essa é a primeira dica que eu dou. Minha experiência não foi muito boa, não. A hora que, né, você fica nervoso, assim, o estômago revirando com 2 hambúrgueres gigantes, não dá. Então, eu não coloquei esse tipo de dica aqui que eu tinha até pensado em colocar, mas eu acho que é muito subjetivo, né, de cada um, assim. Mas pra mim, eu levei um energético, inclusive, no Enem. E ajudou bastante até, mas se você ficar muito ansioso, talvez levar um chá. Só não vai dormir na prova, mas assim, uma comida que você goste, água é muito importante, né, a gente ficar hidratado. Vai no banheiro, joga uma água no rosto, dá uma caminhada, não sei. Pode falar, Nick. No último Enem que eu tinha feito, que, tipo, faz um tempo, foi quando eu passei na federal, inclusive. Me falaram assim, tipo, sabe de superstição? Aí falaram pra mim assim, você tem que comer nhoque no domingo, porque, tipo, vai te fazer ser aprovado. Aí eu comi nhoque nos 2 dias do Enem, e, tipo, eu fiquei morrendo dentro da sala, porque é pesado, né? Aí eu fiquei, caraca, velho, e agora? O que eu faço? E eu com o estômago embrulhado já. Aí eu fiquei bebendo água. Eu, não, eu vou fazer essa prova, eu vou passar. Aí, tipo, quando eu fui ver no resultado, depois eu passei. Mas, tipo, eu sou muito dessas que vê esses negócios de superstição e quer fazer tudo, entendeu? Uhum. Se me falar que um gnomo da sorte vai dar, tipo, a aprovação, eu vou levar um bonequinho de gnomo pra aprovação, entendeu? Eu sou mais ou menos Sei, assim. sei. Quando eu estudava no ensino médio ainda, tinha um professor de química que ele falava que a gente não podia levar comida nenhuma pro Enem. A gente tinha que levar só a garrafa de água, porque se você leva comida, tipo, o seu cérebro ele vai começar a mandar mais energia para digerir o alimento e tal. E aí você não vai conseguir se concentrar tanto, né? Aí o ano passado eu fiz a experiência, eu levei só água. E eu me senti bem até, sabia? Uhum. Mas é uma experiência meio louca, gente. Sei. É, eu no caso eu levava doce, porque pra diminuir a ansiedade, sabe? Pra mim é um negócio que funcionava. Principalmente chocolate, assim, meio amargo, pra mim me ajudava. Mas eu sempre eu fui de fazer experiências assim também. De superstição eu nunca pensei em ir assim, mas eu já vi, por exemplo, dica de roupa para ir pro Enem até. A cor da roupa que você usa, sabe? É, quando o negócio tá feio, a gente apela pra tudo que é santo, né? Mas aí só da água eu nunca fui. Mas eu fiz na vez que eu passei, eu levei energético. Eu nunca tinha tomado energético na minha vida. Mas me ajudou também, porque eu lembro que eu fazia tipo assim, eu dava um golão a cada meio que divisão assim do Enem, tipo linguagens, e aí eu ia para humanas, eu dava um golão. Sei lá, acho que cada um tem sua estratégia, né? Acho que é legal a gente pensar em estratégia. Eu tinha falado, né, aquela lá pra vocês de na hora de você fazer a inscrição. Eu não sei se ainda tem como fazer isso, mas pegar com uma letra grande, pra mim ajudou muito. Mas assim, foi meio desesperador, porque quando começou a prova, eu pedi falando que eu tinha problema de visão, então para eles aumentarem a letra. E eles realmente aumentaram e veio tipo muita folha. E aí na hora eu tinha até esquecido que eu tinha feito isso. E daí quando eu vi, tava todo mundo com um Enem bem menor que o meu e o meu grandão, assim, mas me ajudou a não cansar a vista, sabe?
Peraí que saiu aqui. É, esse negócio de beber líquido é importante também, a gente se manter hidratado. Ir no banheiro, assim, jogar uma água no rosto também ajuda. Inclusive, quando começou a prova, é que cada um tem a sua velocidade, né? Eu fechei a prova, não olhei ela, eu respirei por uns 2 minutos, assim, olhando pro teto, enquanto tava todo mundo louco, assim, já folheando tudo, daí eu comecei a fazer. Porque se eu fosse naquele desespero, assim, era capaz de eu desmaiar ali em cima da prova. Mas acho que, assim, cada um tem o seu tempo, né? Então, esse tipo de dica aqui eu não posso nem dar, porque é muito subjetivo, coisa que só funciona pra mim, às vezes não funciona pros outros. Eu só acho legal a gente ter estratégia, assim, escolher um lugar bom. Uhum. Eu também gostava de sentar na janela. Eu sentava ou lá no começo, mais longe da porta, pra ninguém ficar passando na minha frente. Eu gostava de sentar ou lá na frente mesmo, do outro lado da porta, ou lá no fundo, bem longe da porta, assim, do lado da janela. E ainda na Unesp, eu não sei se ainda tem aquele negócio, mas eles passam com uma câmera te filmando, né? Nossa, eu não conseguia fazer a prova até aquela câmera passar em mim. Eu ficava, tipo, muito ansioso. Mas agora as dicas que eu tinha separado, a primeira é a gente fazer um mapeamento da prova, né? A gente ver as edições anteriores, né? E analisar as questões dela. E aí, antes da gente sair respondendo, né? E, tipo, pegar tudo e sair fazendo das edições passadas, é bom, é legal a gente entender o perfil de cada pergunta. E aí, como resultado disso, né? Muita gente já fez isso, tem na internet. A Unesp, ela tem um perfil muito social, né? Ela vai perguntar geralmente o que que o movimento social, o que que um movimento filosófico ou um acontecimento histórico muda a nossa sociedade hoje, sabe? Ou ela vai começar a perguntar sobre arte e racismo, ela é interdisciplinar também. E isso geralmente cai na redação também, então estudar temas sociais para redação é muito importante. E aí, como mapeamento, isso aqui tá meio óbvio, né? Que a Unesp é meio social, mas aí a gente traz depois um gráfico sobre o que que mais cai em filosofia na Unesp. O Enem no objetivo eu fiz o que eu passei foi nele, foi no objetivo. E tem também os vestibulares do simulado do objetivo, eu acho que eles são de graça. Na minha cidade tinha, pelo menos. Era uma boa. Eu falei que tem os simulados agora online do objetivo, né? Inclusive, eu fiz o simulado deles. Acho que foi semana retrasada, alguma coisa assim. Aí, tipo, 90 questões, né? 45 de linguagens, Uhum. 45 de humanas. E nesse domingo agora teve de ciências da natureza e matemática. É tipo, quando você vai ver no site deles, eles também disponibilizam provas de diversas instituições, né? Tipo, tem da Unesp, tem do Enem, tem da FUVEST, tem da UESP, tem, tipo, de faculdades de medicina também, sabe? E é Sei. tudo de graça. É muito bom Nossa, então. também. Eu fiz do Enem e me ajudou bastante. Valeu muito a pena. E era de graça, na época era presencial ainda. Eu ia lá no objetivo. E agora, sobre linguagens e humanas, mesmo para quem quiser um curso de biológicas ou exatas, compensa se dedicar a linguagens e humanas. Geralmente, quem é dessa área prefere a Unesp já, né? Porque ela tem 90 questões e 5 horas para fazer. E mais da metade delas é humanas e linguagens. Então, assim, a Unesp, na primeira fase, ela é muito mais calma do que a FUVEST, por exemplo.
Assim, independente, geralmente, de quem é de exatas, também acha a Unesp mais fácil na primeira fase. Não mais fácil, mas ela dá, a prova dela é colorida, tipo assim, começa aí já. Então, o seu resultado na primeira fase já interfere as das segundas, né? Ela é cumulativa. E assim, em linguagens humanas, o que que a gente pode dizer? É muito interdisciplinar, é geografia com filosofia, história no meio de tudo, e interpretação de texto. Linguagem é o que mais cai. Interpretação de texto. Isso aqui é, assim, é o perfil inteiro da Unesp em linguagens. É muita questão de filosofia, é de interpretação também. A resposta está no próprio texto. Já sobre exatas e biológicas, é, assim, lembra quando a gente falou que na Unesp em filosofia, às vezes ele vai te dar a questão sem cobrar um autor específico e vai falar de um movimento que aconteceu, um movimento filosófico? Em exatas e biológicas também acontece um pouquinho disso, que ela é com muita interpretação a questão, mesmo sendo só, tipo, por exemplo, de cálculo, é com muita interpretação. Então, geralmente não vai ser só, tipo, calcule, sei lá, a força normal de não sei o quê, ou a parábola de não sei o quê. Ele vai te dar um textinho e aí você vai ter que arrancar a informação do texto ali para você fazer sua fórmula. Então, ele vai te dar uma questão meio que pedindo para você interpretar o texto e depois alinhar com a teoria que você sabe. Então, a gente tem que treinar muito a interpretação, tanto para exatas, para biológicas, principalmente essas duas, né, na Unesp, e para linguagens, que é o que mais cai, interpretação. Mas a Unesp tem esse diferencial em exatas, principalmente. Ela mistura com interpretação. Já a FUVEST, ela é mais conteudista, né? Ela pede diretamente. Aqui da segunda fase, acho que essa aqui é a mais importante. E um pouquinho do que a Nick falou também, que ela é cumulativa, né? Então, seu resultado na primeira fase, ele vai influenciar a sua posição mesmo na segunda fase. Então, é bom a gente já dar o melhor de que a gente pode na primeira. E a segunda fase, ela é dissertativa, né? Ela é escrita. E antigamente você não podia zerar. Atualmente eu não sei como que é. Você não poderia zerar alguma das matérias. Eu não sei como é atualmente, mas a maneira que a pontuação ela é calculada na segunda fase, ela é tipo, não é ou você acertou ou você errou. Ela existe um meio certo, sabe? Ele pode te dar 0,25, meio ponto, 0,75. E para isso você tem que colocar naquele quadro em branco tudo que você sabe sobre aquela questão. E você tem que demonstrar bem o seu raciocínio, sabe? Você tem que colocar ele em etapas, assim, se for uma conta, por exemplo, coloca todas as continhas que você fez ali e vai mostrando, tipo, a evolução disso até chegar na resposta. E aí, se você não souber, não deixe em branco. Pula essa questão, faz as outras antes e depois, quando você terminar todas a prova que você sabia, você volta nas que você deixou em branco. E aí você pega tudo que você lembra. Se é nome, se é conceito, se é termo, se é uma fórmula. Tudo que tiver relacionado com o assunto da pergunta, você coloca ali, sabe? Tenta fazer uma ligaçãozinha entre elas, mas se não dá também, no mínimo coloca um nome meio solto ali, assim, sabe? Um conceito meio solto, porque você pode tentar ganhar pelo menos um 0,25 ali. Isso já ajuda bastante. Então, essa aqui é uma dica muito importante. Porque tem gente que não sabe que tem como você garantir 0,25. Então, sim, se você não sabe, atira para todos os lados, é isso. E agora praticar leitura também, né? Porque a interpretação, ela vem com isso. E é uma maneira da gente relaxar, não precisa ser algo relacionado ao vestibular. Você pode, sei lá, ler Harry Potter,
pode ler Crepúsculo, que a gente estava falando aqui. Se quiser ler Nietzsche, um monte de coisa, mas assim, é, tem um monte de benefício, né, a leitura. Uma delas é a interpretação, mas também você acostumar a sua vista a não cansar com as letras. Isso é muito importante, porque você vai ler aqueles puta textão de linguagens, e aí quando você vê, as palavras estão até embaralhando, assim, né? Você começa a pular a palavra, então, assim, a gente lê isso é muito importante. E também redações, vale muito a pena. Redações com notas altas. E livros também que, igual a Nick tinha falado, ela tá lendo o do Werther lá. Alguns livros eles podem encaixar muito bem na redação, né? Para filosofia tem o Entre Quatro Paredes do Sartre, que é o existencialismo, né? É uma peça de teatro, tem no YouTube também. Dá para aprender algumas coisas ali. O Mundo de Sofia eu acho ele muito denso, ele é muito grande, mas ele é legal também. Tem O Estrangeiro, chama O Estrangeiro, do Albert Camus. Ele é uma história, assim, eu não sei bem explicar, mas ele é de existencialismo também, ele é meio que romance, sabe? Ele não tem nada de teoria. São coisas que a gente, assim, mesmo largando os nossos estudos meio de lado ali, eles não vão estar largados de lado, sabe? Você não vai ficar com aquela preocupação de perder o ritmo, porque mesmo quando você está descansando, você ainda vai estar ali, assim. Então, vamos treinar a interpretação, é sempre bom, né? E os canais no YouTube, assim, vamos apelar para os canais. Aquele, como que ele chamava mesmo? Que a gente estava falando no chat, o Felipe Araújo. Ele mostra bastante como você montar uma rotina, sabe? Ele não mostra tanto conteúdo, mas ele fala da importância de você refazer as provas, como você passar no vestibular faltando 4 meses, 5 meses. Ele dá esse tipo de conteúdo. Aí tem também os Descomplica, né? Tem o Estude. Tanto para história quanto filosofia e sociologia, tem um que eu gosto muito, chama Parabólica. Ele dá de atualidades também. Pro Enem, faz várias lives também. O Descomplica, geralmente, antes do vestibular, ele faz aquela live gigante, né? De não sei quantas horas. Umas lives enormes. Tem um de física que eu gostava muito, chamava Professor Boaro, um negócio assim. Ele me ajudou muito também a fazer as questões de física. E assim, não só YouTube. Teve um do Enem, uma coisa que eu fiz durante a redação, né? Quer dizer, durante não. Para entender ali o tema, qual seria da redação, eu comecei a seguir o INEP no Instagram. Então, assim, vamos apelar para as redes também. O Instagram é muito bom porque o INEP, às vezes, ele dá umas dicas. Quando eu fiz, ainda era antes do governo Bolsonaro, então o INEP, eu não sei se ele deixou de existir, mas o MEC deixou, né? Então não sei como tá. Mas aconteceu um negócio muito estranho. Tem a PNE, né? A PNE é o Portal Nacional da Educação, ou tinha, e ele fazia parte do INEP. E assim, o INEP que monta o Enem, né? E o PNE é meio que uma continuação do INEP. Eu entrei no Insta deles, eles estavam disponibilizando uma apostila voltada para a redação daquele ano. E aí, lógico, eu mandei mensagem para eles, eu mandei e-mail pro PNE e eles realmente me mandaram uma apostila e muita coisa que eu usei na minha redação foi nessa apostila, sabe? Eles sabiam qual era o tema já. Mas assim, eles não falavam o tema, eles colocavam peças ali que você poderia encaixar. Eu não sei se o PNE ainda existe, mas vale a pena procurar. Não sei se eles ainda fazem isso também, mas começar a usar as redes sociais para isso também é legal. Seguir, por exemplo, o Felipe Araújo, ele dá umas dicas lá. Esse Parabólica também é bom no Insta. O Boaro eu não sigo, mas o YouTube dele é muito bom. E não sei se vocês quiserem compartilhar canais também no YouTube, aí do chat.
Eu pedi uma apostila pra eles no pro PNE. Vou colocar aqui. Depois eu posso até procurar pra ver se ainda tenho ela. E aqui agora sobre a filosofia na Unesp, como ela é cobrada. Isso aqui é meio que uma aproximação, não é tão certinho assim a porcentagem de coisas, mas dá pra gente ver o que que mais cai. Começando com filosofia política, indo, por exemplo, desde Maquiavel, Montesquieu. Eu achava que Montesquieu não caía tanto. Aí eu fui separar uns exercícios e teve de 2020, um dele. Ética, cai muito também, de Aristóteles, Kant. Kant é um, assim, principal. Estética. Estética, ela engloba arte. E isso aqui, assim, é quase certeza que vai cair, sabe? Estudo em arte. Não tipo escolas literárias, mas o que que é o conceito de arte, arte e filosofia, sabe? Eu vou trazer mais umas aulas disso depois. Metafísica seria aquilo, né, que vai além do físico, por exemplo, o nosso pensamento, o conhecimento, a maneira de se obter conhecimento. Metafísica também engloba Deus, a questão divina, né? Aí já um pouquinho menos. Racionalismo, Descartes, cai, costuma cair. O iluminismo francês, que era, por exemplo, Hobbes, o Rousseau, são mais contratualistas, né? O empirismo, que a gente viu David Hume, John Locke, Francis Bacon, também costuma cair. Positivismo a gente vai ver melhor ainda, mas ele é do Auguste Comte. É uma escola de filosofia. A filosofia alemã, principalmente o Kant, o Hegel também. O Hegel ele não costuma cair tanto, mas o Kant, ele faz parte da filosofia alemã. Ali, assim que tá meio apertadinho, tá escrito filosofia contra senso comum. Ele é um tema mais fácil, mas costuma cair também. E isso cai junto com o que é ciência, sabe? O estudo da ciência, geralmente. Razão contra mito, né? Ou seja, a origem da filosofia costuma cair também ali às vezes. O surgimento da filosofia é um dos que menos cai, mas geralmente aparece. Platão aparece também um pouquinho, não tanto igual aos outros. O Aristóteles aparece mais que Platão, principalmente por ter aquela questão de ética. A escola de Frankfurt a gente vai ver ainda, acho que vocês vão ver em sociologia também. Ela aparece, assim, não tanto igual aos outros, mas ela reaparece várias vezes. Indústria cultural, que seria Guy Debord, eu vou colocar aqui no chat. Acho que vocês vão ter em sociologia também. Ele é muito bom para redação. Marx, que vocês já tiveram, eu acho, em sociologia. E é aquilo lá da ciência, né? Cai mais do que esses. Sobre o conceito de ciência, o que que é ciência, o que que é fake news. Nossa, fake news, então, nas últimas provas tá chovendo isso. E aí, mais detalhado, né? E que costuma cobrar, então, é o debate sobre o saber científico na Idade Moderna, né? Aquela treta toda que a gente viu de empirismo contra racionalismo, né? David Hume contra Descartes, John Locke, Francis Bacon, que meio que criou a ideia de laboratórios, né? Experimento induzido. A questão sobre ética em vários períodos, tipo desde Aristóteles até Kant, igual eu falei. E vamos focar em Kant. Kant, eu trouxe um exercício também. Sobre a filosofia política, né? O que que era política para Aristóteles e Platão? Lembra, né, que para o Platão a política deveria ser feita por pessoas estudadas, né, e filósofos. Ele tinha aquela filocracia. Já para Aristóteles ele trazia o conceito de cidadão na Grécia Antiga, né? E aí ele falava sobre o sumo bem, que tipo assim, a política é uma felicidade coletiva, enquanto a ética é uma felicidade individual. Filosofia política também na Idade Moderna.
costuma ser cobrado na Unesp, principalmente Hobbes e Maquiavel com mais frequência. E no Iluminismo no século XVIII também, que seria Montesquieu, Rousseau, absolutismo, sabe? Questões sobre antigo regime, aí meio que mais para a história. E principalmente questão relacionada com cultura e arte. Isso, assim, cai direto, sabe? Comparando, por exemplo, luta de classe com arte, expressão de classe com arte, tipo arte e pobreza, grafite e arte, são temas que geralmente a Unesp cobra. E aí, agora tem uns 5 exercícios sobre exatamente isso que a gente falou. Alguém tem alguma dúvida? Se não, vou começar aqui, que acho que o tempo já tá meio apertadinho. Uma coisa que eu também faço, não sei se é bem uma dica, se serve para todos, mas eu geralmente leio antes o enunciado. Então ele fala no contexto filosófico sobre o conceito de arte, então ele vai falar de arte. Os dois textos concordam em alguma coisa. Então, texto 1. Com a falta de evidência do conceito de arte e com a evidência de sua historicidade, ficam em questão não só a criação artística produzida no presente e a herança cultural clássica ou moderna, mas também a relação problemática entre a arte e as várias modalidades de produção de imagens e de oferta de entretenimento que surgem a partir do século XX. Então, a gente interpreta o primeiro texto, né? Ele está falando que não existe ali um, um consenso sobre o que é arte, né? Porque a arte é muito variável. E o texto 2 ele fala: a discussão sobre grafite como arte ou como vandalismo reflete o modo como cada gestão pública entende essas intervenções urbanas. Até 2011, o grafite em edifícios públicos era considerado crime ambiental e vandalismo em São Paulo. A partir daquele ano, somente a pichação continuou sendo crime. De um modo geral, a pichação é considerada uma intervenção agressiva e que degrada a paisagem da cidade. O grafite, por sua vez, é considerado uma arte urbana. Então, no enunciado ele fala, né? Os dois textos, eles concordam em relação à necessidade de engajamento político no processo autoral, a ausência de critérios consensual na legitimação artística, em relação à carência de investimentos privados na formação artística, na atuação de legislação pública no cenário criativo ou na exigência de embasamento tradicional na produção cultural. Qual vocês acham que é? Um palpite? Uhum. É a letra B. Essa aqui não tá tão difícil, né? A letra A, né? Ele fala engajamento político. Acho que se refere mais ao texto 2, né? E aqui, logo no começo do texto 1, né? Ele fala já, né? Com a falta de evidência do conceito de arte. Então, só pode ser a B mesmo. Da Unesp 2020. Essa aqui também é da Unesp 2020. Ele fala, nesse sentido, no que se refere ao filósofo iluminista Charles Louis de Secondat, marca a alternativa correta. Ganha um ponto quem acertar quem que é esse cara. Aí ele fala, né, o texto. Do nascimento do Estado moderno até a Revolução Francesa, do século XVI até o fim do século XVIII, a filosofia política foi obrigada a reformular grande parte das suas teses, devido às mudanças ocorridas naquele período. O que se buscou na modernidade iluminista foi justamente fortalecer a filosofia em uma configuração contrária aos dogmas políticos, que reforçavam a crença de uma autoridade divina. Esse Charles Louis de Secondat não é ninguém mais, ninguém menos que o Montesquieu. Então, a teoria do Montesquieu se referia à divisão de poderes em executivo, legislativo e judiciário, a restauração de critérios metafísicos para a escolha de governantes, a justificativa de despotismo em nome da paz social, a obediência às leis costumeiras de origem feudal ou a retirada do poder político do povo. Qual vocês acham que é? Essa ela tá mais
conteudista, né? Boa, letra A. O Montesquieu, ele que dividiu, né? Executivo, legislativo e judiciário. E para ele, o legislativo era o mais importante. Porque o livro dele chamava O Espírito das Leis, né? Legislativo. A gente poderia fazer ela, já que ela é mais conteudista também, por eliminatória, né? A gente poderia eliminar a B, porque ele fala de critérios metafísicos, e logo no final do texto ele fala que a modernidade iluminista, ela era contrária à crença de uma autoridade divina. Então, uma autoridade divina é algo metafísico. A letra C ele fala justificativa do despotismo em nome da paz social. Isso aqui seria Hobbes, né? Um contrato social para se alcançar uma paz social. Despotismo ele era um absolutismo, né? Seriam os reis déspotas que governavam na base do medo e da força. E o Montesquieu ele era totalmente contra isso, totalmente contra. A letra dele falava da obediência às leis costumeiras de origem feudal. Não, ele era um iluminista, né? Não tem nada a ver com obediência à lei feudal. Letra E, retirada do poder político do povo, mas o povo nem tinha poder político, então, infelizmente, eles não tinham nem poder para ser tirado. Mais uma da Unesp 2020, para variar. O enunciado fala: pode-se elaborar a crítica filosófica aos conhecimentos pseudocientíficos por meio de. Tá, então essa aqui é uma questão falando sobre o conceito de ciência, né? E pseudociência. Bem próximo da fake news que a gente falou, né? Diariamente somos inundados por inúmeras promessas de curas milagrosas, métodos de leitura ultra rápidos, dietas infalíveis, riqueza sem esforço. Basta abrir o jornal, ver a televisão, escutar o rádio ou simplesmente abrir uma caixa de correio eletrônico. A grande maioria desses milagres cotidianos é vestida com uma roupagem científica. Linguagem um pouco mais rebuscada, aparente, comprovação experimental, depoimentos de renomados pesquisadores, utilização em grandes universidades. São casos típicos do que se costuma definir como pseudociência. Então, para elaborar, né, uma crítica filosófica a essa pseudociência, a gente pode embasar ela por meio da imposição de novos sistemas ideológicos. Letra B, da confiança em teorias fundamentadas no senso comum. Letra C, da ampla divulgação de ideias individuais, da preservação de saberes populares ou da demonstração de ausência de evidências empíricas. Uhum. Alguém tem mais algum palpite? É a letra E mesmo. O enunciado, se a gente for colocar ele em outras palavras, né, ele está pedindo uma maneira da gente combater a pseudociência, né? Porque essa questão eu sei que gerou uma confusão, porque as pessoas estavam achando que o enunciado pedia o que o texto estava falando, sabe? E aí muita gente marcou a B. Mas na verdade é a letra E mesmo. É o que a gente poderia embasar, né? A gente poderia usar uma teoria filosófica para criticar a pseudociência. E seria, obviamente, a ausência de evidência, né? Porque aqui ele fala principalmente aqui, né? Ele fala aparente comprovação experimental. Aparente, né? Ela não existe. Ou se existe, é uma pessoa ou outra. E a gente podia tentar fazer uma revisão rápida. Eu sei que já tá meio em cima da hora, mas é bem rapidinho mesmo. Que, principalmente no Renascimento e no Iluminismo, surgia a ideia de você ter que comprovar as coisas, né? É o começo do empirismo aí. O empirismo é justamente isso, comprovação, né? O conhecimento vem a partir da experiência, ele é comprovado. E aí, então, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, eles às vezes aparecem nessas questões da Unesp, falando que a gente deveria procurar evidências nas coisas.
Mais um da Unesp 2020. Ele fala: a base da grande síntese newtoniana foi, de certa forma, preparada pelo humanismo renascentista, que, tá, o texto, a grande síntese da ciência moderna, estabelecendo as leis físicas do movimento por meio de equações matemáticas e respondendo a todas as questões surgidas com a cosmologia de Copérnico, que já era, né, no Renascimento, foi a obra de Isaac Newton, e com ela a física adquiriu um caráter de previsibilidade capaz de impressionar o homem moderno. A evolução do pensamento científico, iniciada por Galileu e Descartes, em direção à concepção de uma natureza descrita por leis matemáticas, chegava assim ao grande desabrochar. Então a base da grande síntese newtoniana foi preparada pelo humanismo renascentista. E o humanismo renascentista, ele estabelece uma perspectiva dualista da realidade fundamentada na filosofia grega. Perspectiva dualista seria o mundo das ideias e o mundo sensível. Letra B. Ele restringe o entendimento da natureza, tornando-se objeto de investigação somente da física. Ele recupera teorias da antiguidade para explicar a natureza com ênfase nos mitos. Não, né? O humanismo renascentista ele resgata o racionalismo da antiguidade, valorizando o homem científico no debate científico, ou ele mantém o quadro geral de conhecimentos teológicos como utilizados durante a Idade Média. Qual vocês acham que é? Alguém tem algum palpite? Bom, é a letra D, que a letra A ele fala, né, de uma perspectiva dualista, seria a ideia de mundo das ideias e o mundo sensível. Ah, eu imaginei que vocês estavam pensando que já são 6h29, né? E aí a B ele fala, restringe o entendimento da natureza, tornando-se objeto somente da física. Não, né? O entendimento da natureza foi para todos os... Começou na filosofia, mas foi para todas as matérias. Recupera teorias da antiguidade para explicar a natureza com ênfase em mitos. Não. Resgata o racionalismo da antiguidade, valorizando o homem no debate científico. É o antropocentrismo, né? Saiu do teocentrismo da Idade Média, então a gente já não pode colocar a letra E, e vai para o antropocentrismo, que é o homem no centro, né? O ser humano no centro, melhor. Bom, como já são 6h30, vocês querem fazer a última rapidinho ou querem que eu continue na próxima aula? Continuar na próxima? Não entendi. Tá, então bora. Em sua sentença dirigida à mentira, Kant, aqui, Kant, sempre cai. Tá, não é sempre, mas eu apostaria que cai. Então ele fala, a maior violação do dever de um ser humano consigo mesmo, considerando meramente como um ser moral, a moral, né, é a humanidade em sua própria pessoa, ele falava. É o contrário da veracidade, a mentira. A mentira pode ser externa ou inclusive interna. Através de uma mentira externa, o ser humano faz de si mesmo um objeto de desprezo aos olhos dos outros. E através de uma mentira interna, ele realiza o que é ainda pior. Torna-se a si mesmo desprezível aos seus próprios olhos, e viola a dignidade da humanidade em sua própria pessoa. Então, pela mentira, um ser humano descarta e, por assim dizer, aniquila sua dignidade como ser humano. É possível que a mentira seja praticada meramente por frivolidade ou mesmo por bondade. Aquele que fala pode até mesmo pretender atingir um fim realmente benéfico por meio dela. Mas essa maneira de perseguir esse fim é, por sua simples forma, um crime de um ser humano contra sua própria pessoa e uma indignidade que deve torná-lo desprezível aos seus próprios olhos.
Então, em sua sentença dirigida à mentira, Kant considera a condenação relativa e sujeita a justificativas, de acordo com o contexto. Letra B. Assume que cada ser humano particular representa toda a humanidade. Letra C. Ele apresenta um pensamento desvinculado de pretensões racionais universalistas. E a letra D tá mais ou menos igual, acho que foi um erro. Demonstra um pensamento desvinculado de pretensões racionais universalistas. Ou letra E, assume o pressuposto de que a razão sempre é governada pelas paixões. Alguém tem mais algum palpite? É isso aí, a letra B. Lembra que o Kant, ele condenava a mentira. Ele falava que em nenhum momento ela era justificável. E ele tinha aquela frase, né, que resume bem a letra B. Pratique as suas ações como se fossem universais. Então, tipo assim, quando você vai lidar com uma pessoa, finge que essa pessoa representa toda a humanidade, sabe? Porque aí você faz uma escolha melhor. O Kant, ele queria tornar a ética algo universal, lembra? Então, a C e a D não pode ser porque ela fala que seria desvinculada de pretensões universalistas. É isso aí, gente. Essa foi a última questão. Já passamos da hora. Espero que tenham gostado de uma aulinha mais tranquila hoje. Já vou parar a gravação. Boa noite para quem tá no YouTube.